Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 4 de julho de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no nosso canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e na versão rádio/podcast, disponível também no site do BocNews. O programa desta segunda-feira, evidentemente que vai tratar da derrota do Santos para o Flamengo, do emocionado Gabriel Barbosa, aquele que não sabe lidar com provocação de torcida adversária, como ele não sabe lidar com a da torcida do Santos, então ele extrapola o direito de zoar, né? Tem gente que me mandou mensagem justificando, não, mas é que a torcida provoca ele. Eu não sei quando é que começou esse ciclo, mas a torcida provoca porque ele provoca também e ninguém para. E ele acaba, ao responder meia dúzia, atingindo o todo. Então eu lamento profundamente que esse rapaz faça as coisas que ele faz. Eu lamento profundamente que ainda tem santista que o defenda. Ai, coitado, ele é provocado. Tá bom, ninguém é provocado em campo de futebol, jogador nenhum, mas ele pode cuspir no prato que comeu. Mas tudo bem, tem gente que prefere ser fã do Gabigol. Eu continuo defendendo o Santos acima de tudo. E prometo não falar mais sobre esse cidadão, porque eu não vou ficar acendendo vela para mal defunto. Falar em defunto, tem gente correndo risco aí, né? Nosso professor Fabiano Bustos, como eu disse algumas semanas atrás, que a sequência poderia representar algo perigoso para ele, né? E chegou ao ponto desta semana de já se discutir um nome para substituí-lo caso não venham duas vitórias esta semana contra a Tátira e a classificação na Sul-Americana e depois contra o Atlético Goianiense, que é o nome do Odair Hellmann, que é o treinador que está no mercado, disponível. Tem alguns outros aí, tipo o Guto Ferreira, acho que o Roger Machado também está, se eu não estiver equivocado. Enfim, mas seria um nome da vez, né? Então o Bustos ele precisa se ajudar essa semana. O time precisa ganhar, o que só fez uma vez nas últimas 12 partidas. Ele precisa aposentar essa ideia fixa de colocar o time com um monte de atacantes e ninguém para organizar o meio de campo. E é impressionante como a equipe muda quando o Bruno entra. E olha que o Bruno é um jogador que ainda está se adaptando, não é nem um jogador pronto para a função. Então são algumas coisas simples que ele pode fazer para se ajudar e dar continuidade ao trabalho. Porque os próprios jogadores, pelo que eu soube, não gostariam de uma nova troca de treinador. É engraçado, né? Até outro dia a gente tinha a sensação de que os jogadores querem derrubar o Bustos. Eles realmente ficaram chateados com aquela entrevista no pós-jogo contra o Corinthians, mas existe um consenso entre eles de que a troca agora não seria boa. Viria uma nova metodologia, um novo entendimento. Então, se os jogadores puderem até correr um pouquinho mais para ajudar o treinador, seria de bom tom. Apesar de que eu acho que eles não estão correndo pouco não, estão correndo errado, porque o time está desorganizado. Então esta semana é decisiva, porque vamos combinar, se o Santos não fizer uma partida decente e classificando contra o Tátira, e se não ganhar do Atlético Goianiense, não tem Cristo que resolva. Futebol é assim em todo lugar do mundo, né? Não tem resultado, precisa trocar alguém. Vai contratar, a não ser que prometam para o Bustos assim, olha, segura a onda, que em 5 dias depois do jogo contra o Corinthians, abre a janela e a gente vai trazer aqui umas peças que vão te dar a condição de elevar o nível da equipe. Aí é outra história, mas a diretoria precisa agir com convicção. Ou ela tem convicção no que o Bustos faz e no que os jogadores fazem também, dando respaldo ao treinador, e dão a ele algumas peças e uma possibilidade de melhorar o trabalho. Se ela tem convicção disso, ok. Se ela tem dúvida, se ela não tem convicção, a troca já demorou para acontecer. Porque o Hellmann
pode ser que amanhã esteja empregado em outro clube. Ou pior, pode ser que além de perder a oportunidade de mercado que é o treinador, o Santos ainda cair fora da Sul-Americana, que seria um autêntico absurdo. Eu não acredito nisso, porque o time do Tátira é muito fraco. Se o Santos colocar um time razoável, ganha e ganha bem na Vila Belmiro. Mas a gente imaginava isso contra o Lacaleira e não aconteceu. E contra o Banfield também. Então, vamos aguardar. Eu sempre fui pela continuidade do trabalho, não que eu morra de amores pelo trabalho do Bustos. Eu acho que ele tem coisas positivas, mas acho que ele comete alguns equívocos que são absolutamente evitáveis. Mas eu também não sei se é bom negócio trocar de treinador agora, porque precisa ver quem vai ser e precisa ver se ele vai atender as expectativas. Porque se for só ouvir a voz do povo, que dizem que é a voz de Deus, mas não necessariamente, o Fernando Diniz, que era horroroso, está aí fazendo boa campanha no Fluminense. Por quê? Porque ele tem algumas peças melhores do que o Santos apresenta hoje. O Santos hoje tem um bom time titular. O Santos não tem elenco pior do que Cuiabá, Goiás, Atlético Goianiense, Avaí, entre outros do campeonato. Então, pode apresentar um pouquinho mais. Então, que o Bustos se ajude para que, pelo menos, entre numa regularidade, numa normalidade. Se ele não se ajudar, aí não tem como segurar. Desculpa. Não adianta fazer campanha, abrir o fã-clube do Bustos, carteirinha aqui, ó, sou membro do fã-clube do Bustos, defendo até debaixo d'água. A diretoria vai ser questionada por essas trocas excessivas? Vai ser questionada, né? Pela falta de reforços compatíveis, no sentido de ajudar o clube, jogadores que vieram que até agora ajudaram pouquíssimo. Então tudo ao seu tempo. O Santos hoje me parece sempre um pequeno incêndio que começa e tem que vir alguém para apagar, né? O Santos não consegue evitar que o incêndio surja. Isso só vai acabar, sei lá, em algum momento, mas por hora é isso. No momento é isso. Ou o Bustos se ajuda, ou vai ser difícil a gente querer ajudá-lo. Dividindo a tela aí, meu caro Felipe Brandão, o Cornetinha. Está aqui o Henrique Farinha conosco nesta segunda-feira. O Cornetinha hoje está cuspindo marimbondo. Se dependesse dele, já tinha caído todo mundo. Tinha caído Dracena, o Rueda, o Bustos, o Angulo, o Goulart. Ele está hoje parecendo o Rei Conif da torcida santista, o Cornetinha, tá certo? Um pequeno maestro. Ô Henrique Faria, você que é um sujeito equilibrado, que tira férias no Tibete. Somos. Vai lá para o alto da montanha. Você e o Ted Sartori, né? Vocês são quase daquele sanctum lá do Doutor Estranho. E aí, o que nós fazemos com esse Santos Futebol Clube? Só não vamos para Camartage. Isso. O que é possível fazer com o Santos? Tem que ter paciência com o Bustos ou tem que tomar uma decisão de mudar o rumo agora dos acontecimentos, Henrique? Bom dia. Bem, bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos assistem, quem está no chat. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que tem algumas coisas para considerar aí. Tem o fato do Bustos não se ajudar com algumas decisões. Tem o fato de faltar convicção à diretoria no que pensa ser o mais adequado no trabalho do clube. E falta também a torcida entender o que é da vida. Porque assim, eu vejo que é uma dualidade muito, muito grande que afeta a torcida e os políticos do Santos. Né? Eu estou falando dos políticos, eu estou falando dos conselheiros e todo mundo que circula à volta, inclusive os que querem voltar ao clube, né? Muitos deles que levaram o clube a essa situação em que se encontra hoje em dia. E que não conseguem lidar com realidade imaginária. No imaginário, o Santos é um clube com DNA ofensivo, um clube que joga impondo o seu jogo, que parte para as cabeças, que é um time dominante, mas na realidade é um elenco que não permite fazer isso. E não permite fazer isso por quê? Porque está repleto de jovens jogadores e com alguns veteranos que já
superam seus melhores momentos e que hoje não rendem mais do que renderam no passado. Né? Então, o Santos precisa entender qual é a sua realidade, e a diretoria em particular precisa tomar as rédeas da situação, fazer um diagnóstico claro do que ela acha que tem de ser feito e o que vai ser feito, e parar de oscilar entre satisfazer torcida e os políticos e esquecer do trabalho no dia a dia. Né? Por sua vez, o Bustos, ele tem que entender também que o momento agora é outro e que ele precisa mudar o sistema de jogo. Se ele não entender isso, infelizmente ele vai sair. E por quê? Ele achou um sistema de jogo que é um 4-4-2 com meias atuando pelos lados, que era o Batistão e o Rangulho. E esse sistema hoje está muito marcado pelos adversários. Ele não conseguiu desenvolver variações, e com a falta de variações, ele não consegue mais surpreender os adversários. E isso faz o time ser totalmente previsível e sofrer. Então, não há opções de coordenação e de articulação pelo meio campo. Você não tem hoje meio campista que consiga acionar os laterais e os pontas e fazer triangulações pelos lados, ou mesmo meias no meio campo que se aproximem dos atacantes e possam também fazer tabelas e infiltrações. Então, e isso com o elenco que a gente tem hoje, é possível fazer. Claro, dentro de limitações, dentro das possibilidades que o elenco oferece. Então, por exemplo, ele pode reforçar os lados. Como? Jogando com o Lucas Pires junto com o Felipe Jonathan, com o Lucas Barbosa junto com o lateral que lá estiver, e marcar mais pelos lados. Com o Lucas Pires e com o Barbosa, ele ganha outras opções de articulação. Ele pode deixar o Ângelo para o segundo tempo, entrando com o Ângelo quando o adversário estiver mais cansado, ou entrando com o Ângelo quando ele precisar de um time que pressione, que marque mais alto. Essa é uma outra coisa importante. Esse time é um time que não pode marcar com linhas tão baixas, tem que marcar em bloco médio ou alto. Por quê? Porque não tem jogadores que controlem o ritmo no meio campo. Então não é um time que vai se valer da posse de bola, do guardiolismo, para dominar o adversário. É um time que vai ter que jogar na base da intensidade, pressão e velocidade. Então eu acho que ele precisa entender que o time precisa mudar e ter outras alternativas. Se ele não fizer isso, ele vai sair. Agora, se a diretoria tomar essa opção, tem de encontrar alguém que entenda isso e que faça o time jogar dessa forma. E não adianta a torcida achar que BKSS, Bielsa e esses caras vão resolver o problema, porque não vão resolver o problema. Bielsa, BKSS e outros treinadores dessa linha não trabalham com base. Não é assim que eles atuam. Eles querem jogadores que façam, que cumpram os papéis que eles imaginam dentro da organização de jogo que eles gostam de atuar. E pode ver que o próprio São Paulo, que é um bielcista, ele não usou a base. Quem estava na base lá era Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Alisson, que eram jogadores já há muitos anos, né, já no time de cima. O único jogador sub-21 que lhe deu chance, que jogou com ele rotineiramente, foi o Rodrigo. O resto não. Ele não deu chance para ninguém. Porque ele quer vencer, ele quer jogar da forma que ele imagina. Então, assim, as pessoas precisam, acho que tanto torcida quanto dirigentes, precisam entender qual é o momento do Santos.
e saber que não vai ser trazendo uma figura que teoricamente vai nos fazer jogar como esse imaginário do time dominante, vai resolver o problema, porque não vai. Olha, dava para fazer um debate de umas 5 horas para tentar descobrir os problemas do Santos. Dá para a gente começar a desfiar um rosário desde lá atrás, né? E eu falo, não sei onde eu falei outro dia, que talvez tenha faltado, quando o Santos explodiu esse negócio dos novos meninos da Vila, 20 anos atrás, esse ano vão completar 20 anos, né? Talvez uma união de esforços e um compromisso entre as forças políticas do clube para que uma parte do dinheiro que tivesse sido angariado com a venda desses jovens jogadores fosse separado num fundo para que esse dinheiro voltasse para o clube não como fluxo de caixa, nem para contratações, mas para investimento em estrutura. Porque lá em 2002 já se sabia que este CT precisaria ser melhorado, já se sabia que havia projetos de outros clubes em que não eram só 3 campos, eram 7, 9 campos. Já se sabia que a Vila Belmiro era um estádio que precisaria de investimento. Então, o Santos hoje, o clube poderia enfrentar um problema pontual por uma má gestão qualquer, mas ele teria uma estrutura de onde ele pudesse renascer em termos de futebol, né? E o Santos não tem isso. O Santos vai precisar vender agora de novo um jogador, e todos os meninos estão subvalorizados. O único que tem valorização é o Marcos Leonardo, e se o Santos vendê-lo vai perder muito tecnicamente. Os outros estão subvalorizados. A gente pode ir pelo caminho depois de que faltou entendimento e sobrou vaidade com essa idiotice dos santistas de Santos contra os santistas de São Paulo, porque isso é uma idiotice. Não existe em clube nenhum do mundo uma estupidez desse tamanho. O cara que é de São Paulo é mal visto em Santos, o cara que é de Santos é mal visto em São Paulo, porque aqui o cara é bairrista e lá ele é forasteiro. Não existe isso. A torcida do Botafogo de Niterói não gosta da torcida do Botafogo que é lá do centro do Rio de Janeiro. Não existe isso, cara. É só aqui que existe essa rivalidade. Tem uma avenida grandona que chama Imigrantes, que separa as duas cidades. Isso foi crescendo, isso foi fomentado. Por quê? Porque interesses são feridos. Alguém vem para o clube e bota toda a sua curriola para trabalhar no clube, e aí vira cabide. Mas se verem os caras de São Paulo, o meu cabide vai ser tirado do armário. E vice-versa. Mas se voltarem aqueles provincianos de Santos, né, uma vez eu escutei um absurdo, que o Santos é cabide de emprego igual prefeitura. Se você pegar a quantidade de funcionários do Santos, isso é uma bobagem sem tamanho. É uma bobagem sem tamanho, né? E aí a gente fica discutindo esse tipo de coisa. A gente discute se mulher pode fazer parte do CG ou não. A gente discute se fulano entende de futebol ou não. E o principal e eu falava isso na eleição. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu falava na eleição. Ou acaba esse negócio de ficar atacando essa guerra política, porque hoje tem aquele torcedor que está bravo com o Rueda, porque está bravo mesmo. E tem aquele que entra nas redes para falar da administração do Santos porque tem interesses políticos. Sim. E a administração do Santos precisa entender que ou ela trabalha melhor, atenção, a administração Rueda, ou ela trabalha melhor no futebol, ou ela vai fomentar esse tipo de crítica. Porque quando o campo está bem, não tem o que falar. O cara pode até trabalhar contra, mas você não pode contratar um jogador como o William Maranhão com um contrato de 3 anos. Não pode. Você não pode contratar jogadores do Equador com salário dolarizado. Tem que fazer como o Tapia quando veio lá do Chile.
US$ 10.000 por mês, era o salário da vida do cara. Chegar assim, ó, fulano, é o seguinte, você vai jogar no Santos, tá? Só que a gente pode pagar isso aqui. No Brasil é crise econômica, aqui o gasolina custa 7 pau, o litro de leite custa 10, tu vai ganhar R$ 200.000 por mês, não 500. Se você quiser ganhar isso, você fica no teu país, belezinha? É assim que tem que fazer, sabe? E aí a gente fica aqui discutindo, vai trocar o técnico, tá? Trocou todos os outros. A gente é uma repetição do discurso. Foi assim com o Hollande, foi assim com o Diniz, foi assim com o Carille. Tem que trocar o técnico, tem que trocar o técnico. Aí troca o técnico, aí dá uma melhoradinha, a melhora da morte, como dizem alguns, né? Dá uma melhoradinha e depois começa de novo a sentar o rei no treinador. Porque cada técnico tem as suas peculiaridades, né? Isso não é exclusividade do Bustos, não. Não estou também tirando dele a responsabilidade pelo fato dele, por exemplo, insistir com esse esquema bizarro de 4 atacantes e ver o reserva do Flamengo passeando na Vila Belmiro. Parecia o cornetinho aqui no Supercentro perdido, de procurar um sorvete e tal. É a mesma coisa. O Santos perdidaço contra o reserva do Flamengo. Quando teve até com o Sanches no time, o Santos melhorou no segundo tempo um pouquinho. Então é um conjunto de fatores. Só que a torcida não está preparada para discutir isso. Só que os homens importantes do clube não estão preparados para discutir isso. Eles estão preparados para discutir: quero ver o Santos campeão, ou quero ver os meus inimigos longe o mais rápido possível do clube. E a gente fica perdendo tempo, desperdiçando energia com esse tipo de discussão, e o time de futebol está do jeito que está. E aí a gente escolhe um bode expiatório. O culpado é o Bustos, ou é o Angulo, ou é o Rueda, ou era o Pérez, ou era o Modesto. Sendo que a instituição em si não tem um processo de construção, de melhora. Como aconteceu, por exemplo, no Palmeiras, que caiu 2 vezes para a segunda divisão. Ou como o Flamengo, que chegou a ficar sem ganhar campeonato importante durante um tempo. Ou como o Atlético Mineiro, que caiu para a segunda divisão. Ou como o Grêmio, que caiu para a segunda divisão, mas nesse meio tempo ganhou Libertadores de novo. Então, os exemplos estão aí. Botafogo e Cruzeiro e Vasco precisando de SAF para sair do buraco. Tá tudo na nossa frente. E a gente discutindo o futuro do clube com uma troca de técnico, como se ele fosse o Harry Potter, e mudasse tudo, ou um presidente, porque isso é um problema nosso. Problema nosso enquanto brasileiros. A gente acha que vai vir um gestor no nosso clube, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, e que sozinho, ele vai fazer assim, ó, mudou tudo. Uma varinha de condão e vai resolver. Não vai resolver. Enquanto as pessoas não aprenderem a discutir a coisa de uma forma mais ampla, a gente vai ficar pedindo troca de treinador e reforços e gritando é quarta-feira e não vai resolver nada. Fala, Henrique. E por que, por exemplo, o Sampaoli deu certo? Né? O Sampaoli deu certo, claro, relativamente, ele não conquistou títulos, porque deram a chave do CT para ele trancou, pôs todo mundo que ele não queria para fora e trouxeram os jogadores que ele pediu. E ele fez o que ele quis. Agora, qual foi o legado que ele deixou? Né? Porque se você olhar bem, o time pós-Sampaoli é um time que foi totalmente desmantelado também, né? O clube está também passando por uma crise financeira que tem grande parte fruto desse período onde se gastou que não se podia. Não é só fruto desse período, mas esse período agravou a situação. E o que você vê hoje é uma diretoria que está extremamente perdida do ponto de vista do que é o projeto esportivo adequado para o clube, e a discussão nas redes sobre quem deve ser o treinador. Isso desde que o Bustos chegou, antes do Bustos, quando estava o Carille. Ficam bielcistas de um lado e os que não são de outro.
é uma polarização como a gente vê em outras áreas da nossa sociedade. Você fica quem tenta defender alguns aspectos da gestão de um lado e quem ataca a gestão de outro, e ninguém pensa nos problemas do clube. Ninguém fala dos problemas reais do clube. Todo mundo vive no seu mundinho imaginário e de acordo com os seus interesses. Mas o que o clube é hoje? O que o clube pode fazer hoje? O clube tem esse elenco. Pode trocar esse elenco? Não. O que a gente precisa para ter um time mais competitivo? É isso. Tá bom, ótimo. Bustos, você consegue fazer um time dessa forma? Com esse elenco que está disponível? Com esses reforços que eventualmente a gente identificou que possam ser trazidos? Sim ou não? A gente acha que o time precisa disso, disso e disso. Eu, particularmente, o que eu vejo é que a diretoria não sabe o que quer por projeto esportivo. Não tem, né? Que o treinador... que não há uma cobrança em cima do treinador no sentido de oferecer outras opções, de evoluir no trabalho. Pelo contrário, nas últimas semanas a gente viu que o trabalho involuiu, porque ele não desenvolveu variações. Né? E eu vejo que se for trazer um treinador, vai padecer dos mesmos problemas. Parte da torcida contra porque não é bielcista, e gente dando ouvidos a isso, a diretoria perdida que não sabe o que vai fazer com o treinador que vai contratar, nem que jogadores que ela tem que trazer, nem sabe o que fazer com veteranos, jogadores que eventualmente não rendem. Então aí a gente não vai sair disso. Olha, Henrique, a gente precisa ir para o intervalo, mas você lembrou um negócio que é importante. Se a gente for lembrar historicamente os anos em que o Santos foi campeão, o Santos foi campeão com técnicos que basicamente faziam o papel deles e da diretoria. Eles lá dentro resolviam tudo. O Leão mandou aumentar muro do CT. O Leão não aceitava um monte de coisa no Santos. O Leão que foi buscar o Alex, o zagueiro que estava indo embora, porque ninguém chegou para ele e falou assim, tem esse zagueiro aqui, estava sendo dispensado. Ele viu o treino e falou, não, traz aqui. Luxemburgo a mesma coisa. O Sampaoli, que você citou, que eu acho que ele potencializou depois o Soteldo e o Marinho para frente. O Cuca, que eu tenho uma série de restrições pelo trabalho de campo dele, tático, mas ele resolvia tudo lá dentro, no CT. Era o presidente. Ele era o presidente dentro do campo, que se dependesse do Pérez, ele estava na roça, né? Pode reparar, todos os últimos treinadores que foram campeões pelo Santos, houve isso. Talvez com o Dorival tenha sido um pouco menos. Porque, sim, tanto é que ficou claro... Até porque o Modesto Roma não tem esse perfil. Não, mas eu digo, inclusive no Dorival em 2010, porque ele só saiu porque ele teve uma gestão ruim no caso do Neymar. Né? Ele foi emprenhado pelo ouvido, pelo Ivan auxiliar dele, porque o Neymar está com o Gatorade no Ivan, aí ele tomou um jogo de gancho, se arrependeu, pediu desculpa, aí o Ivan foi na orelha do Dorival e falou assim, não, dá mais um jogo de gancho para ele, tira ele do jogo contra o Corinthians, aí a diretoria mandou embora. Então o que talvez tenha tido menos interferência nessa questão de tomar conta de tudo foi o Dorival, mas os outros todos tiveram. Para vocês verem como a gente está mal de dirigente. E não é de agora. Exatamente. Faz tempo que se não é o técnico, pelo menos o dirigente, antes ele tinha o mérito de entregar, como disse o Henrique, a chave para um cara que tinha capacidade de fazer isso. Chegar lá, não preciso de diretor de futebol, não preciso de gestor, eu resolvo as contratações, o Luxemburgo fazia isso, eu contrato. É assim. O Luxemburgo em 2004 eu indico. Foi claro, sim, sem dúvida. Exatamente. Tinha diretor no clube? Tinha. Mas quem resolvia tudo era o Luxemburgo. Então, e o Leão, em 2002, foi o cara que blindou lá o elenco, fazendo, nós vamos com esse time aqui e vamos embora. Falou, não precisamos de contratação. E tinha uma figura
que era uma figura histórica do Santos que estava lá dentro, que deu suporte a ele, que se chamava Zito. José Eli de Miranda, o Zito. Exatamente. Que tem a estátua lá na frente. Pena que a gente não tem santistas como o Zito. Essa que é a verdade. Lá na política do clube hoje em dia, não tem. O Zito foi um cara que deu suporte para muita gente e foi um cara que assumiu nas costas muitas broncas. Inclusive a manutenção do Robinho. Sim, e a vinda do Robinho. Embora. A vinda do Robinho para o Santos foi o trabalho do Zito. Acho que em parte do Neymar também. E porque o Zito sempre teve um negócio chamado personalidade. Era o cara que dava bronca no Pelé. Hoje, isso não acontece, infelizmente. Olha, eu preciso... Era o cara que dava bronca no Pelé e bronca em dirigente. Sim, tinha moral para isso, né? Olha, eu vou ler 2 superchats que mandaram aqui, porque eu tenho que ir pro intervalo, porque eu ainda vou passar os piores momentos de sábado, né? O Douglas Rodrigues, R$5 aqui. O Farinha elegante, trajado de Lacoste, não merece esse Santos. A diretoria está preocupada com quanto custa o treinador, não com o desempenho duro. E o outro superchat que está aqui, o nosso sistema, só queria elucidar as pessoas, a gente trabalha com um sistema que não é o StreamYard, então eu não tenho como colocar na tela a mensagem de vocês. A gente trabalha com o VMix e eu não consigo colocar aqui as imagens, tá bom? A disputa não é Santos e São Paulo, a disputa é pelo controle do orçamento, diz aqui o Daniel Lino. Vamos para o intervalo, a gente já volta com mais mensagens, com os piores momentos do jogo e, sei lá, vamos ver aí o que é possível falar a respeito do próximo jogo, né? Ou da sequência do trabalho do Bustos. A gente já volta. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet, comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Block News. Acompanhe nossas notícias pelo site blocknews.com ou pela TV no youtube.com/blocknewstv e ainda na versão digital ou impressa do Block News, além do rádio, onde você pode acessar pelo site blocknews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Block News pelo Google Play Store. Block News, informação com credibilidade em todas as plataformas. 12:05 de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes cidades do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, com a incorporação do Cicobi Santa. No Twitter, o Efigênio Filho, bom dia, Lorde e Henrique. Sábado, o Lucas Braga era o único que fazia alguma coisa no ataque e o Auro não comprometia na lateral. Felipe Jonathan estava amarelado, aí o Bustos tira o lateral e desloca o Lucas Braga para lá, piorando o time. Enfim, põe os lances aí, o Cornetinho. Concordo com ele. Enquanto rolam os lances, aí o Henrique dá uma geral a respeito aí desse time que realmente acho que qualquer um enxerga, né, o Henrique? Não tem muito segredo. Meio de campo do Santos simplesmente não existiu no primeiro tempo, né? Sim, e aí tem a grande questão, né? Ele era um meio campo só com 2 jogadores com capacidade de marcação, e mesmo assim limitada, né? Eram o Camacho e o Marcelo. A gente já viu em outros momentos
que Camacho e Zanocelo juntos não dá certo. Quando jogam como volante e segundo volante. E a razão é simples. O Camacho não cobre para a área e não tem poder de cobertura também, seja dos zagueiros ou laterais. E aí o Zanocelo tem uma área muito grande para correr. Basta ver o que aconteceu no segundo gol, por exemplo. O Zanocelo sai correndo atrás desesperado para tentar resolver a situação. E depois ele entra dentro da área. Aí a bola, quando espirra, vem para a entrada da área para o Gabriel fazer o gol. Tem alguém lá na entrada da área para cobrir? Não. E aí ele põe o Ângelo como ponta. O Ângelo como ponta tem dificuldade na recomposição. O Lucas Braga até fez um bom papel no primeiro tempo, foi o melhor jogador do Santos. Essa que é a verdade. Não que tenha feito uma grande partida, mas foi o que ofereceu mais perigo ao time do Flamengo. E aí a gente vê que o meio-campo, da forma como está colocado, ele não cria, ele não articula, ele não dá apoio aos laterais, ele não está por cima dos atacantes. E isso cria limitações muito grandes do ponto de vista de construção ofensiva do time. Né? E o Bustos precisa mudar esse sistema. Não há como mantê-lo. Da forma como está, vai ser sufoco todo o jogo. Essa que é a verdade. E ele não resolveu isso em nenhum momento. O Santos teve menos posse de bola, trocou menos passes, não criou chances de gol, não teve uma grande chance de gol. Essa que é a verdade. Então, assim, é muito difícil, e não adianta dizer que o elenco é fraco. O elenco é fraco, não. Não é um elenco suficientemente bom para ter mais variações. Vê o Lucas Braga, foi o jogador que sofreu a falta. Foi ele que criou alguma coisa. Agora, vamos ver o segundo gol do Flamengo. Olha o Zanocelo correndo desesperado. Né? Que é o que a gente vai perceber agora, inclusive, esse frango do Santos. O Santos goleiro. O Santos é nosso. O Santos é nosso. Deixa eu ver agora se vai. Não, essa é outra jogada. Você vê, nem. Olha lá. Cadê a entrada da área? E o Felipe Jonathan vira de costas para a bola, olha lá. Mas cadê o Camacho? Chegando lá com o Friedman puxado. O Zanocelo que está dentro da área, que veio correndo desesperado. E o Camacho não percebe que a primeira função dele como volante é cobrir a entrada na área. Quando jogavam Camacho e Zanocelo com o Carille, por exemplo, a gente cansou de tomar 20, 25 finalizações por jogo. O que aconteceu sábado? A gente não viu a cor da bola no meio campo de novo. E o Bustos sabia disso. Então, assim, há decisões que o Bustos toma que ele não se ajuda. A gente fala isso há muito tempo. Henrique, o Eloy Matias está dizendo aqui: como pode um jogador como o Zanocelo que chegou ao profissional sem mínima noção de marcação, cobertura, ser meia? Então, Eloy, desculpa. Primeiro, que a formação dele não foi feita no Santos. Segundo, que existe um negócio chamado segundo volante, né? Que é aquele volante que ajuda na marcação e sai. Você pode reparar que quando joga o Zanocelo junto com o Fernandes, o time tem um outro equilíbrio. Então é o jogador, é o volante que cria, não é o volante destruidor. Mas aí a gente acha que só basta ter o Fernandes, e no pré-jogo eu falava sobre isso, que basta ter o Fernandes para a nossa marcação melhorar. A gente perde aquele mordedor, mas a marcação, quando você não tem um jogador desse, tem que ser mais compacta. O que o Carille fez no ano passado? Ele não tinha volante, ele tinha o Camacho e o Zanocelo, aí ele meteu 3 zagueiros, ele adiantou os laterais, e o time passou a ser um pouco mais seguro. Então, não adianta a gente pensar, não sabe marcar. Ele marca, porque tem a característica fisiológica não é o do primeiro cara. Volante. É a característica fisiológica do cara. Não dá pra você querer que ele marque como o Alisson marcava. É a mesma coisa o Ângelo. E marcava mal o Alisson. É característica
fisiológica. O Ângelo não serve para marcar. E não é porque ele é novo, não é porque ele não tem, porque ele não tem ritmo. Ele não é um jogador que marca. Não vai ser nunca na carreira dele. Talvez isso seja um problema para ele no futuro na Europa. Ele tem que jogar com liberdade para atuar no ataque. É simples assim. Então se o Zanocelo não serve, por que ele não testou até hoje um sistema com os dois volantes, que podem ser o Sandri e o Fernandes, e a linha de 4-2-3-1, com o Zanocelo na função de meia? Um ponta pela direita, um ponta pela esquerda e o centroavante. Ele não testou um time assim. Deu certo. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, isso aconteceu em dados momentos do jogo. Em outros jogos também aconteceu. Então, assim, o que ele precisa entender é que o time precisa ter mais controle do jogo. É claro que tem um meia articulador, e aí o pessoal, teve gente que me falou lá no Twitter, esse elenco é semelhança de 2015. Não é a semelhança de 2015. Em 2015 a gente tinha laterais mais consolidados ou que estavam jogando melhor. A gente tinha um articulador do meio campo que não tem hoje, que era o Lucas Lima, que estava jogando o fino da bola, foi até para a seleção. E a gente tinha jogadores como o Ricardo Oliveira, Gabigol na frente, etc., que estavam em um momento excepcional. Não é a situação que a gente vive hoje. E isso que você falou, Alex, eu concordo totalmente. Se a gente vai fazer, pode fazer com dois volantes, ou poderia ter feito no jogo contra o Flamengo sábado, e marcado mais alto, imposto mais velocidade, mais pressão, porque se você jogar com as linhas tão baixas, você vai tomar sufoco em um time com o Flamengo, com o Everton Ribeiro, com o Pedro, com o Gabigol, com jogadores que sabem jogar bola. Isso porque ele ainda botou a Arrascaeta no banco, né? Você já pensou se tivesse a Arrascaeta em campo desde o começo? Mas quando colocou, o Flamengo ganhou o jogo. Sim. Mas ia ser 3-4. Eu tenho as mensagens para ler aqui do pessoal. Assim, o Eloy está falando assim, que ele disse a mínima noção. Eu acho que o Zanocelo tem a mínima noção. Se você for pegar assistir o jogo inteiro, você vai ver que teve bola que ele roubou, teve bola que ele combateu e fez falta. Acho que ele tem a mínima noção, ele tem. Mas é aquilo, num time desorganizado, em que os jogadores correm errado, primeiro você fica com a sensação individual que o jogador não sabe marcar e com a sensação individual que o jogador não está correndo. O time desorganizado, espaçado, o cara tem que correr mais, ele corre atrás do adversário, né? Não tem dois, três fechando. Mesma coisa no Ângelo. O Ângelo tá lá na ponta, chega uma bola para ele. O que a torcida quer? Que o Ângelo drible 3 caras do adversário e vá para dentro do gol. Não chega alguém para fazer companhia pro Ângelo. Por quê? Porque o time é desorganizado. É possível fazer um pouquinho melhor com o que tem em mãos aí qualquer treinador. Agora, não sei, o Bustos, ele pode chegar na diretoria e falar assim, olha, não preciso só de um lateral direito e de um meia. Eu preciso de um outro primeiro volante, que está claro que o time sente sem o Fernandes. Eu preciso talvez de um outro segundo volante. Talvez eu precise de um lateral esquerdo, não sei. Aí se a gente for contar, vai precisar de 5 reforços. O Santos vai conseguir trazer esses jogadores? Não sei, acho bem difícil. Mas enfim. Deixa eu prestigiar o nosso chat aqui hoje, que tem bastante mensagem. Não sei se vai dar para ler tudo não. Mas vamos lá, no pique, como diria o outro. O Rafael Ribeiro. Belos preços dos ingressos. Deve ser para pagar Angulo e Goulart. Mais uma promessa quebrada do Rueda, que dizia preferir estádio cheio do que renda pelo momento. O ingresso tem que ser mais barato. Eu vi outro dia que o ticket médio do Santos é um dos 5 mais baratos do futebol brasileiro. 5 ou 6, um negócio assim. E eu sabia que em algum momento ia ter que aumentar esse preço, porque é aquilo, a gente precisa contratar jogador, não precisa? E fato de teve torcida. O fato de ter torcida não está fazendo muita diferença agora. A Vila foi importante o ano passado. Esse ano não está fazendo diferença não. Aliás, queria deixar claro um negócio aqui que me mandaram. Como é que as influenciadoras do Flamengo estavam num camarote na Vila Belmiro.
Camarote é o seguinte, teve uma época, quando inauguraram aqueles camarotes de baixo ali do térreo, ali na beira do gramado, que o camarote central da Vila Belmiro ali embaixo, aqueles que tem os nomes dos goleiros, foi alugado por um empresário palmeirense de Santos, que gostava de ver futebol e que acho que tinha atuação no Porto, e levava os amigos dele que vinham ou clientes para assistir jogo. Camarote, a diretoria do clube não tem o que fazer, ela aluga para alguém, e eu acho que nesse caso dos influenciadores é até de uma empresa que gerencia canais no YouTube, do mesmo jeito que tem influenciador santista que faz parte dessa empresa, que pode ir ao camarote no Maracanã assistir um Santos e Flamengo, o influenciador flamenguista pode vir à Vila Belmiro. Então, isso aí, assim, gente. Não é assim, a diretoria deixou o flamenguista entrar. O que não pode é a polícia permitir que torcedor do São Paulo entre no 17, do lado do 17, com camisa do São Paulo no meio da torcida do Inter. A polícia enche tanto o saco da torcida do Santos por causa de batom, por causa de álcool gel, né? Por causa de um monte de coisa. Bateria de celular. Tem que entrar lá no 17 e ver o cara com camisa do São Paulo lá dentro. Isso tem que tirar. Agora, camarote, meu querido, é o seguinte, se está alugado ou se está vendido, o cara leva lá quem ele quiser. Não tem o que fazer, gente, desculpa. Quando a gente se preocupa com isso, aí fica complicado, né? Porque, olha só, a gente precisa se preocupar com o campo, com o que o clube está passando. Isso realmente não é um problema. Basta lembrar que o estádio do Palmeiras foi construído por um santista, que era o Walter Torres. E daí? E agora esse santista, que infelizmente ele faleceu na epidemia de Covid, a empresa dele está envolvida no projeto da construção da arena do clube, que é uma iniciativa dele. Então, assim, gente, e daí? Se ele fosse palmeirense, São Paulino, pô, deixa construir estádio, pô, deixa se tem influenciador que entrou lá na tribuna com autorização, porque tinha alguém que pagou, ou que teve autorização para isso, etc., qual é o problema? Os influencers do Santos também vão? Pois é. Foi o Alex falou aqui. Enfim, o cara só não pode ser goiaba de ir com a camisa do time dele e se enfiar no meio da torcida adversária, porque tem gente que faz essas loucuras. Gente, eu canso de jogo infiltrado. Agora não pode mais, que você já é famoso. Tem que ir de peruca. Não sou famoso nada. Antes fosse. Peruca e bigode. Mas... não, o pessoal fala assim, é o Lédio Carmona, não tem problema. É o Lédio Carmona, é. Mas eu vou, cara. Eu vou infiltrado. E daí? Eu fui um torcedor de tempo em que a gente sentava na numerada misturado. Ô Henrique, fui muitos anos. Na final do Campeonato Paulista aliás, um dos problemas que o São Paulo tem hoje, de perda de receita, era que quando só existia o Morumbi, várias cadeiras do São Paulo eram de corintianos, palmeirenses e santistas. Que claro que o Corinthians, quando conseguiu o estádio dele, o Palmeiras melhorou o dele, o Morumbi teve gente que entregou cadeira lá. E outra, na final de 2000, eu assisti nas cadeiras, torcida misturada, São Paulino e Santista. A primeira vez. Ninguém se matou lá no ano 2000. Eu fui ao Morumbi, eu tinha 6 anos e fui com meu pai. 1969. Misturado com um monte de corintiano. E fui nas numeradas do Morumbi, do Pacaembu e de outros estádios, Parque Antártica, por exemplo, misturado com torcedores adversários até o começo dos anos 1990. Era tudo misturado, gente. Então, mas eu até entendo, Henrique, que hoje em dia existe essa questão da hoje violência. Em dia mudou. Houve até um negócio, uma conversa que iam fazer, a torcida jovem ia ficar junto com a Gaviões, para mostrar que tinha que ter torcida visitante. Aliás, isso eu acho que é uma grande bobagem. Teve um quebra-pau depois do jogo na Vila Belmiro no sábado, e eu acho que foi de torcedor do Santos com torcedor do Santos. Eu não sei se era do Flamengo, não me parecia ser. Mas vem cá, você permite que vá a torcida do Flamengo e não permite que vá a torcida do Corinthians? Que diferença que faz? E outra, aí no Santos e Corinthians não teve torcida, mas teve quebra-pau em São Paulo e morreu um sujeito.
Porque a briga acontece fora. Nunca aconteceu dentro do estádio. Quer dizer, até já aconteceu. Mas hoje é muito mais difícil de acontecer. Então, a gente fica discutindo, enquanto isso, o tubo de álcool em gel e o batom. O Wellington Marquezine está reclamando aqui do Bustos e do Dracena. Vão morrer abraçados. O M. Passo, é isso? Fora a comissão fixa. Jogadores, eles param de fazer corpo mole também. O Douglas Rodrigues, vocês acham viável pensar em Odair Maionese? É o que está à disposição, mas já estão me mandando mensagem aqui no Twitter dizendo que é o Bustos que fala a ti. A torcida também vai te falar, o Bustos não presta. Aí tem uma opção que aparece e aí não presta também. É difícil, né? O Rafael Ribeiro, Rueda delega e deve estar mais preocupado com Arena e Libra. Não que não devesse, mas o Dracena não é um nome certo. Como dirigente amador, o Rueda tem que dar a cara e fazer acontecer, contratar mais. Então, Rafael, eu acho o seguinte, contratar mais um nome de mercado e não uma pessoa só por ser ídolo. Tem que entender de mercado. Então, eu lá atrás dizia o seguinte, o Santos tinha que ter o cara do vestiário e o cara do mercado. Quando teve um, não tinha o outro. Me falaram também, o Volney Lima me falou, que no vestiário os jogadores meio que... legal o Dracena, mas tipo... não tem lá aquela coisa do dia a dia dele, né? Até falou com os jogadores depois da goleada de quarta-feira lá pro Corinthians e tal, mas assim, a vida segue independentemente de qualquer coisa. Então o Dracena hoje ele tem mais peso nas contratações do que até no dia a dia do clube, segundo o que me passou o amigo Volney Lima. Mas enfim, eu queria dizer uma coisa aqui. O Rueda, ele já foi do CG do Modesto e do Pérez. Saiu por discordância das atitudes tomadas no clube naquela oportunidade. O Rueda tirou dinheiro do bolso para ajudar. Quando o Pérez sofreu o processo de impeachment e o Rolo assumiu, para que o Santos não tomasse um transfer ban, perdesse pontos e corresse o risco de jogar a segunda divisão. Do mesmo jeito que o Rueda se colocou à disposição de ajudar Modesto, Pérez e Rolo, talvez seja a hora dele aceitar ajuda. Eu não estou dizendo fazer composição política, nem chamar algum ex-dirigente ou alguma linha política divergente no clube e dizer assim, olha, eu dou aqui uns cargos no clube para você me ajudar. Não é isso que eu estou falando. Mas talvez seja a hora, até para que haja um processo de pacificação, porque tem gente do Conselho Deliberativo dizendo que hoje tudo que for votado pelo Rueda a gente vai votar contra porque o campo está mal. Não sei se essa é a melhor postura a ser adotada, mas talvez seja a hora do Rueda entender que o projeto esportivo do clube hoje não existe, né? Que a troca constante de diretores e de treinadores é uma prova de que não existe projeto de futebol no clube, e seja a hora dele fazer o que ele deixar acontecer no clube, o que ele se predispôs a fazer. Não é possível que em nenhuma outra ala do clube não haja ninguém em que ele confie um pouco, o suficiente, para que ele traga algo diferente, talvez para o universo do futebol. E eu também aqui não estou dizendo que seja a pessoa indicada para o cargo do CG em que vergonhosamente aconteceu o que aconteceu com a Valéria Mendes. Aliás, eu te digo mais, se viesse alguém de composição para o CG, indicado por algum grupo ligado ao futebol, e o nome da Valéria fosse reapresentado, porque são 2 vagas em aberto no CG, talvez dessa vez ela entrasse. Então eu não sei, eu não sei, eu estou fazendo... Eu acho que ali foi o típico caso de falta de articulação política. Acho que o Rueda deixou o barco andar, ele não assumiu as rédeas da situação, ele não gosta de fazer política, e não tem ninguém que faça a articulação por ele. E uma coisa que ele precisa entender é que no cargo que ele ocupa, ele tende a articular politicamente. É óbvio que fazer política e fazer politicagem são coisas diferentes. E as pessoas misturam muito. Quem faz política é bandido. Não é. Você faz política na empresa, você faz política em casa, você faz política no trabalho. Exatamente. É necessário fazer política. O ser humano é um ser sociável e tem de conviver, e conviver exige fazer política.
Agora, isso não significa ceder e fazer politicagem e abdicar dos seus valores e princípios. Isso não. Mas o Rueda precisa entender que ele tem de fazer isso. E mais do que nunca, estabelecer um projeto esportivo que não seja um triturador de treinadores e jogadores. Porque é isso que a gente vê hoje em dia. Por incrível que pareça. Aliás, se o Vanderlei Luxemburgo perder a eleição para o Senado lá em Tocantins, eu já falei, eu sou contra o Luxemburgo treinador, mas ele, em questão de gerenciamento, até para ajudar o Dracena ou outro, não sei. Agora, quem é o profissional de mercado? O Santos tentou o Thiago Escuro aí, tentou o Rui Costa, não sei o que. Os caras não quiseram vir para o Santos, porque eles também não são mula. O cara vem, o André, como é que é? O não sei o que, Matos lá. Esqueci. O Alexandre Matos. Então, o cara quer vir pro clube com dinheiro para gastar, para fazer contratação. E você acha que o mercado não sabe a situação do Santos? Não, temos que trazer um profissional de mercado. Traz. Aí o cara fala assim, o teu orçamento é esse aqui para contratar. O cara fala, não consigo fazer nem cócega. Não venho. Entendeu? A gente precisa parar de falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá, mas faz como? Como é que faz? Sabe? Ou então faz o seguinte, faz empréstimo, pega dinheiro no banco, se divida de novo e resolve. Tirando o Bustos tá ótimo. Tá bom. E contrata quem? Aí vamos contratar quem? O Guto Ferreira? O Lisca? Não, mas o Odair Helma, se for o Odair, já vai ser melhor do que o Bustos. Bom, mas aí em 3 partidas que não ganhar, vão fazer campanha para mandar ele embora. Ou vai ter gente que vai já querer demiti-lo antes dele vir porque ele não é bielcista. Para, né, gente? E outra coisa, ou o Santos quer um técnico que jogue para frente ou quer um técnico que jogue para trás. Não pode ser que nem acontece lá em São Vicente, para quem conhece, quando entra o prefeito novo em São Vicente, tem a Praça 22 de Janeiro, aquela que vai lá para Ponte Pênsil. Primeira coisa que o prefeito novo de São Vicente faz quando assume é inverter a mão de direção da Praça 22 de Janeiro. É sempre isso. O Santos é a Praça 22 de Janeiro. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Não tem, é por isso que eu falo, não tem projeto. Não pode contratar técnico pelo LinkedIn. Empresários, tragam aqui alguns nomes, vamos verificar. Tem que ter, tem que saber o que quer. Qual é o tipo do técnico que quer, quanto custa. É caro, mas vai atender as expectativas? Ok. Não pode ir pelo mais barato e nem porque foi indicado pelo fulano, Beltrano, Cicrano, entendeu? Enfim, vamos lá no pique, vou tentar ler mais algumas aqui, porque eu estou atrasado. Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. A gente ouve que os jogadores não querem a troca do treinador, ok, mas os próprios não fazem por onde. Sinto falta do trabalho técnico e tático, não temos variações, time de uma nota só. O Doniel Galdino, bom dia a todos. O que me preocupa é que a diretoria do Santos não tem convicção, nem nas posições que precisa contratar. Tá difícil, ninguém se ajuda. O Fábio Lima, bom dia, Alex. A visão de jogo do Bustos é a mesma de qualquer treinador brasileiro da Série B. O elenco titular é composto por jogadores que seriam coadjuvantes em outras equipes. Reforços urgentes. O Cadu Santos, bom dia, Alex Henrique. O que vocês acham de alguns jornalistas que cravam que o Goulart não tem mais jeito? Foi uma contratação que não vingou. Eu não pensava assim, mas já acredito nele. Cadu, eu acho que todo mundo tem direito a dar a opinião que quiser, mas eu acho que o próprio exemplo do Batistão pode servir para a gente ter esperança em relação ao Goulart. Agora, ele ganha mais que o Batistão. Precisa ver a questão do custo-benefício. O Jefferson Kruger, bom dia, Alex e Farinha, decepcionado com o futebol do nosso Santos. O Francisco Ribeiro, bom dia, a minha opinião, Dracena está ganhando... Francisco, desculpa, eu não posso ler isso. Eu não posso falar isso que você descreveu aqui, porque eu não tenho prova e afirmar isso é quase que cometer um crime, entendeu? Eu estaria chamando o sujeito de desonesto. Então você fica à vontade para escrever, mas eu não posso ler isso que você está falando aqui, não. O Rogério das Trufas, eu tenho certeza que vamos melhorar. O Cacheta, bom dia, Dom Alex, comunidade santista, a verdade é uma só. A diretoria está totalmente perdida na questão futebol. Até agora não mostrou a que veio. O Eduardo Rebs, Alex, entre estilo de jogo do Odair Helma e Thiago Nunes, eu prefiro o segundo. O que você e o Farinha acham? O que você acha, Henrique? Para mim...
Thiago Nunes é um treinador que é conhecido por não ser bom de relacionamento. Né? Então ele tem problemas de relacionamento com dirigentes, de jogadores e de outros departamentos do clube, etc. Não acho que é um treinador com perfil para esse momento que o Santos precisa. O Carlos Rodrigues de Souza, bom dia, Alex. Diz que o Goulart é um cara sério, honesto. Ele deveria ver que não consegue mais jogar em alto nível, então rescinde o contrato. O Vinícius, não. Rodolfo Rossini, precisa. Eu acho que o problema do Goulart é outro. Ele precisa entender que ele não é meia. Tem de parar de querer se impor como meia, porque houve uma conversa entre ele e o Bustos, ele falou que ele queria ser meia. E o Bustos falou para ele, então você vai jogar, você vai ficar como reserva e vai ter menos minutos. E o Goulart tem que entender que ele hoje, com as características dele, com a capacidade física dele, ele é centroavante, no máximo segundo atacante. E olhe lá, e olhe lá. E olhe lá. O Rodolfo Rossini, só a base salva, é hora do Elano. O Caico Vicente, o time precisa marcar pressão juntos, não é só um jogador. Exatamente, se você Isso tem aí. 4 caras na frente que marcam pouco, fica realmente difícil. O Gustavo L, se não resolvesse, o Diniz ainda seria o técnico do Santos, mas quantas derrotas teremos até o Bustos cair fora? O José da Silva, Momentos Fantásticos, bom dia, senhores, acho que o Bustos tem que sair. Já, aliás, deveria ter saído, parece que perdeu o grupo, não consegue mais fazer o time competir, mas a culpa é do Dracena e dos pés de rato também. Então, José Silva, não perdeu o grupo, isso eu posso te garantir, estou te dando uma informação, não perdeu o grupo, aliás, o grupo gostaria que ele continuasse. O Wagner Nascimento, bom dia, Alex e Henrique, já temos o camisa 10, mas o Bustos não vê, e o pior cego é aquele que enxerga e não quer ver assim. Fica difícil, o Bustos não se ajuda. Você viu a marcação no Marinho, jogou livre. Engoliu e comeu com farofa o Felipe Jonathan, né? O Aldemar Barres, bom dia, feras. Tem várias avenidas grandonas. Felipe Jonathan, Madison, o Auro, o Lucas Pires, enfim. O Carlos Eduardo Pesolaro. Oi, Henrique. Mas aí a gente percebeu o seguinte. Quando é que o Felipe Jonathan passou a ser questionado? Quando o Cuca saiu, né? Sim. Porque ele já estava mal fisicamente, já estava mal naquele período final da Libertadores, saía sempre antes do fim dos jogos, saiu antes do fim da final, foi o único jogador que teve uma chance clara de gol naquela final, né, que o chute passou raspando. E depois que o Cuca saiu, o Santos teve problemas sistemáticos na organização defensiva. E o que ocorreu? O Santos, caracteristicamente com os treinadores que vieram depois, não conseguiu estabelecer um sistema de jogo onde houvesse pressão na marcação no meio campo e ataque, começasse lá na frente. E o Felipe Jonathan caiu de rendimento. Ele não é um jogador caracteristicamente defensivo. E ele precisa de apoio, tanto de meio campo quanto de atacantes na marcação, para que haja um sistema para que ele possa se posicionar melhor e conseguir dar combate. Dizer que o Felipe Jonathan é o jogador culpado por todos os problemas defensivos, ou seja, uma avenida, a meu ver, não é correto. Nenhum jogador é culpado exclusivamente pelos problemas do Santos. Aliás, se você parar para lembrar, quando a gente fala em marcação, Marinho, Soteldo, Caio Jorge voltava para marcar, Pituca corria o campo inteiro. O Santos não tem um jogador como o Pituca. Não tem. Quando ele achou o esquema com o Lucas Braga e com o Soteldo, o time funcionava de outra forma. Enfim. E o pessoal tem um imaginário, você vê que o imaginário e a realidade são diferentes. O Santos precisa de um volante que nem o Alisson. Com o Cuca, o Alisson não era volante, o volante era o Pituca. O Alisson era o terceiro zagueiro, muitas vezes. O Alisson era o cara, era o terceiro zagueiro, ou o cara que fazia perseguição individual. Ele não era o volante. Olha, então assim, as pessoas também viajam.
O Carlos Eduardo está dizendo, o Pesolano do técnico do Cruzeiro, traz um excelente resultado na Série B. Será que ele não faria um bom trabalho aqui também? Carlos Eduardo, você meio que já respondeu a sua pergunta. Ele está na Série B, que é um campeonato de nível técnico inferior, onde o tal do Jean Carlos do Náutico é o rei da cocada preta e todo mundo quer que ele venha para o Santos, entendeu? Mas o Pesolano é um treinador jovem, foi bem no México, e está com um trabalho de longo prazo. Sim. Acho que ele jamais viria para o Santos para ser alvo de fritura. Aqui no Santos, na base do imediatismo, não sei. Para ser mandioca frita ou batata frita, ele fica lá mesmo. Eu também não sei dizer se o Bustos, se tivesse dirigindo um time da Série B, também não estaria bem. E aí, como é que a gente pode garantir? O Aldemar Barres está dizendo que tinha que dar uma chance para o Sérgio Guedes, o Isaac Arada concordando aqui com a nossa análise. Sidney Sakai, São Paulo, pediu um monte de pereba também, só deixou dívidas. Aí, Sidney, aquilo, cabe ao dirigente não avalizar. Ele falou, não vou contratar, pede outro, não cabe no nosso orçamento. Enfim, queria agradecer todos aqui, Carlos Rodrigues falando da SAF, Luciano Souza, que é o Dracênio Bustos fora, o Chechel está aqui também com a gente, o Adonis Varax, o David Andrade, o Marcos Miranda. Quem mais aqui? Só agradecer a todos, que não vai dar tempo de ler, porque a gente já está com o tempo estourado aqui. O José Edmilson Lameu. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui nesta edição do Esporte em Destaque. O Eite Mizobi, o seu Cino Alves, o Sidney F., o Fernando Borba, o Sid Clay Pereira, o Valdir Alves, o Hélio Aparecido de Souza, Lu Rossi, Thiago Bitar, Daniel Lino. Agradeço a todos aqui pelas mensagens e pela participação. Já temos 8 minutos além do nosso tempo limite do programa, até porque o Cornetinho, ele é magrinho, ele é pequenininho, mas ele tem fome também, né? É hora do almoço. Henrique, um abraço. Você sabe que semana que vem não estarei por aqui, né? Então o senhor ficará na companhia agradável de Ted Sartori. Eu estou tentando fechar o Dalai Lama. Estou tentando fechar o Dalai Lama para fazer o programa com vocês dois aqui na segunda-feira, pós-jogo contra o Atlético Goianiense. Vou para o meu retiro espiritual de uma semana. Vou tentar voltar igual vocês, né? Na reta final das minhas férias, porque também não adianta tirar férias num lugar e ficar trabalhando nos outros todos, né? Então, vou tirar uma semaninha aí. Quarta-feira já vai estar o Ted por aqui, ele vai estar contigo na segunda. E tomara que da próxima vez que a gente converse, o Santos esteja com a vida encaminhada de uma forma um pouquinho mais organizada, né, Henrique? Obrigado pela presença, um abraço. Até a próxima. Espero que sim. Um bom retiro espiritual. Espero que esse retiro te ajude a lidar melhor com as agruras de ser santista. E que a gente tenha aí umas boas semanas pela frente, que o clube possa reencontrar um caminho e faça os ajustes no projeto esportivo que são mais do que necessários. E boa semana a todos que nos assistem e que estão no chat aí também. Muito obrigado. Só lembrando o seguinte, se eu fico bravo no pós-jogo, os caras reclamam que eu sou corneteiro. Se eu tento ficar calmo e não ter um troço e infartar, os caras dizem que eu faço cara de paisagem. Eu faço um trabalho que não é para agradar extremista. Eu faço um trabalho para tentar agradar as pessoas de bom senso. De extremista está cheio. De gente que passa pano no técnico e de gente que quer matar o técnico, está cheio. Tem opção para todo mundo. Agora não adianta vir me encher a paciência. Então vou para o meu retiro espiritual. Volto no dia 13, aqui é o programa. Quarta, sexta e segunda, o Ted Sartori estará no comando aqui do Esporte em Destaque com os senhores, tá certo? Vou tentar voltar mais tranquilo, mas ver se o Santos me ajuda também, né? Porque senão fica difícil. Senão tem que ir lá assistir uns shows de rock e tal, para cantar um pouco, liberar as energias e tal, porque o Santos está deixando a gente de cabelo em pé, ou sem cabelo, como diriam alguns, tá certo? É isso, 12h40. Obrigado, Henrique, valeu. Cornetinha, Felipe Brandão, que esteve aqui conosco nos trabalhos técnicos na produção e edição do Esporte em Destaque, que volta na quarta-feira a partir das 11h30 da manhã, repito, com Ted Sartori e com convidados e comentaristas que a gente vai, como sempre, separar aqui para manter em alto nível a discussão no Esporte em Destaque, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.
Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.